Salve, salve pessoal, mais uma quinta-feira aqui do canal Terra Negra. Meu nome é Vitor Augusto e hoje a gente vai passar um cafezinho trocando um dedo de prosa com vocês bem rapidamente sobre as polêmicas envolvendo o antiministro Ricardo Salles e também a declaração do presidente na 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas, salvo engano é a 75ª, enfim, vamos que vamos. E evidentemente para começar o nosso bate-papo de hoje, eu vou passar um cafezinho com vocês, tá aqui um bulizinho. E o grande lance do Ricardo Salles, e que eu acho muito importante que a gente fique atento a essa questão toda que envolve Ricardo Salles, é que ele vem sendo chamado de antiministro. E por que dessa nomenclatura? É muito importante isso. Quando eu falo que ele é um antiministro, eu vou até deixar bem baixinho aqui para a gente poder trocar mais ideia. E ele é um antiministro porque ele representa um retrocesso do cargo que ele ocupa. E desde que o governo Bolsonaro começou, eu já venho falando com o pessoal que efetivamente o cargo mais perigoso dentre todas as escolhas ministeriais que o Jair Bolsonaro fez era o cargo do ministro do Meio Ambiente, do Ricardo Salles. Por quê? Porque as ações que o Ricardo Salles toma ou as ações que o Ricardo Salles deixa de tomar em alguns eventuais pontos, por exemplo, sobre o controle do desmatamento, sobre o controle, evidentemente, dos focos de queimadas, acaba gerando um problema muito maior e que a médio e longo prazo são difíceis de serem resolvidos. O Carlos Nobre, que é um grande pesquisador aqui do Brasil, da área de meteorologia, falou recentemente, deu uma entrevista super bacana, salvo engano, na BBC, e ele comentava sobre o nível que nós estamos chegando na floresta amazônica em relação a um ponto de regeneração da própria floresta. Eventualmente, se a gente ultrapassar aí, esse dado é muito questionável, tá? Esse dado ainda é uma polêmica entre os pesquisadores e cientistas, mas gira em torno de 20% a 25%. Isso significa que se a gente desmatar um valor aí entre 25% e 25%, entre 20% e 25% da Amazônia, nós teríamos graves problemas e é o ponto que a floresta já não tem mais retorno. Então a gente compromete a floresta amazônica no processo que é chamado por muita gente de savanização. Então quando eu falo de savanização da Amazônia, isso indica que eu estou devastando a floresta amazônica e substituindo essas áreas da floresta por áreas de pastagem. E aí, como o nosso próprio antiministro gosta de dizer, né, deixa a boiada passar, então a gente substituiria a floresta amazônica que tem uma formação densa, florestal, heterogênea, por uma braquiária, por uma área de pastagem, ou então pela sojicultura. E essa savanização, que é a transformação paisagística da Amazônia em um ambiente pobre, homogêneo e que sim, pode gerar riquezas, e aí é o grande debate, né? É muito curioso isso, porque a gente fala sobre a questão ambiental da Amazônia, evidentemente nós defendendo a causa ambiental falamos sobre preservação da Amazônia, ao mesmo tempo muita gente vira pra gente e fala assim, cara, vocês ambientalistas são chatos demais, porque essa região precisa ser incorporada na geração de riquezas do país. Afinal de contas, a gente precisa produzir, desenvolver a nossa economia. Inclusive, o próprio Jair Messias Bolsonaro, na Assembleia Geral das Nações Unidas, falou sobre isso. Falou assim, olha, a pauta ambiental, a agenda ambiental vem sendo utilizada pelos países europeus como uma desculpa para impedir o desenvolvimento econômico do Brasil. E o Carlos Nobre, aí voltando ao nosso belíssimo pesquisador Carlos Nobre, ele já trabalha com o desenvolvimento da Amazônia 4.0 há muito tempo, defendendo que a floresta em pé gera mais riqueza que a floresta deitada.
você consegue gerar muito mais riqueza, muito mais prosperidade, muito mais desenvolvimento com a floresta em pé, ou seja, baseando-se em preservação ambiental, do que com a floresta deitada. Do que desmatando a floresta e incorporando essas áreas na Amazônia como áreas voltadas à sojicultura destinada à exportação, como áreas destinadas à sojicultura para atender à ração animal, como áreas destinadas à pecuária bovina voltada também à exportação. Então, a gente tem como gerar muito mais riqueza a partir do desenvolvimento de pesquisa, ciência, tecnologia com a floresta amazônica, se apropriando da riquíssima biodiversidade amazônica. E só uma pausa aqui que eu lembrei que eu preciso lá fora agora buscar mais um ingrediente do café porque está quase pronto. Então, calma aí. Agora eu vou pegar um item essencial para passar o cafezinho. Fica a dica para todos os assinantes aí do Terra Negra, uma dica gastronômica para você passar um bom cafezinho. Aqui, ó, alecrim. Então, pegar um pouquinho de alecrim e colocar lá umas 2 folhinhas frescas. Não precisa ser fresco não, tá? Mas se for fresco é bom que você pode colocar menos. Mas aí, voltando aqui, ó, deixa eu voltar. E aí, voltando ao nosso cafezinho, colocando aqui o alecrim, o grande lance que eu estava comentando com vocês é que esse argumento que a gente não pode esquecer o desenvolvimento econômico do Brasil é fajuto. Não se esqueçam de uma coisa muito importante. Na década de 60, os militares deram início à mais nefasta época de devastação ambiental na floresta amazônica com essa mesma premissa, com a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. O desenvolvimento que eles tanto pregavam era um desenvolvimento baseado em desmatamento, em incorporação de novas áreas produtivas, em madeireiras, pecuaristas, sojicultores. E isso acabou gerando prejuízos ambientais muito graves para a história do nosso país. Prejuízos que podem ser irrecuperáveis. Acabou promovendo também contato direto promovendo o genocídio indígena. Então, eu estou colocando para vocês algo muito grave. Inclusive, já chegou aqui nos 80 graus, aí a gente dá uma pausa. Seguinte, inclusive o próprio Alexandre Garcia, né, que foi escorraçado pela Globo, ele deu uma entrevista na CNN que assim, eu não consegui entender. A manchete da CNN, o quadro da CNN chama Liberdade de Opinião. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a liberdade de opinião é muito válida. É óbvio que ela tem que ser defendida a todo custo. O problema é que ele colocou mentiras, informações falsas. O Alexandre Garcia falando que, reforçando a ideia do presidente da República, que inclusive tem um vídeo sobre um react meu sobre a declaração do presidente da República na Assembleia Geral da ONU, mas o Alexandre Garcia falando que quem coloca fogo na Amazônia são os índios, a partir da coivara. Ele virou e falou assim, eu aprendi isso há muito tempo atrás, é a coivara que ateia fogo na Amazônia. Além disso, ele falou uma coisa muito curiosa e que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, o tanto que os argumentos do Alexandre Garcia são fajutos e o tanto que é um desserviço à população, é um desserviço à sociedade, o que a CNN está se prestando a fazer, dando voz a uma pessoa que fala o que o Alexandre Garcia fala. Por que eu estou falando que é um desserviço? Ele vira e fala que existe biopirataria na floresta amazônica e que existe madeireiras na floresta amazônica extraindo madeira de forma ilegal, porque os europeus estão comprando. É curioso, né? Porque agora o inimigo mudou. O inimigo no início do governo Bolsonaro era a China. Agora o inimigo é a Europa. Porque a Europa está querendo cercear a liberdade do Brasil se desenvolver. Porque a Europa defende pautas ambientais mais rígidas, mais honestas com a ciência. E aí, de acordo com o Alexandre Garcia, a moral dele é: se o europeu compra madeira e o europeu compra produto da biopirataria, como se só fossem eles, né?
Mas se eles compram, a culpa é deles, a culpa não é nossa que permite a exploração ilegal de madeira, a culpa não é nossa que permite e facilita a biopirataria em nosso país. Não, a culpa é deles, a culpa é de quem compra. Então fica a dica, na moral Alexandre Garcia, na forma Alexandre Garcia de pensar, é muito simples. Façam o seguinte: nunca mais se preocupem com as drogas nas fronteiras, porque a gente tem que se preocupar com as drogas é com os consumidores de classe alta, com os nossos deputados, com os nossos apresentadores de televisão, com os nossos cantores e cantoras brasileiros, que aí sim que são os grandes consumidores de cocaína, são as grandes boates com esse tanto de playboy e patricinha cheirando cocaína. E esses então são os grandes culpados, né, Alexandre Garcia? Beleza, então esqueçam as fronteiras, não protejam as fronteiras em relação a tráfico de drogas e muito menos, na lógica Alexandre Garcia, muito menos protejam a fronteira em relação a tráfico de armas. A culpa está em quem consome as armas. Então, a gente tem que refletir muito sobre o tamanho da bobagem que o Alexandre Garcia fala semanalmente nas suas redes sociais, quando ele eventualmente participa de programas como os programas da CNN, que, enfim, a CNN tem quadros muito esdrúxulos. Então, a minha defesa aqui é que a gente fique atento em relação a isso. Assim, o comprometimento do coletivo Terra Negra aqui na internet brasileira é se preocupar efetivamente com pautas sérias para a ciência e para a defesa do meio ambiente. É nisso que a gente baseia o nosso canal desde que a gente criou. Então, só para a gente encerrar aqui, já que o cafezinho está ficando pronto, vamos nos preocupar mais. A gente sofre muito aqui no Terra Negra quando a gente divulgou, por exemplo, um vídeo sobre a transposição do São Francisco. Um vídeo sobre a transposição de São Francisco que gerou muita polêmica, porque as pessoas não têm educação ambiental para entender que quando a gente fala sobre os impactos ambientais da transposição, a gente não é contra necessariamente o projeto, mas a gente quer que o projeto se estruture de uma forma que mitigue os impactos ambientais, que reduza os impactos ambientais. A gente está fazendo um serviço que é um serviço fundamental, que é justamente trabalhar em prol da defesa das questões ambientais, das populações nativas, das populações ribeirinhas que dependem do Rio São Francisco. Então, pelo amor de santo Deus, a gente aqui está baseando toda a estrutura, todo o conteúdo que a gente produz no canal em pautas ambientais sérias. Então, entender que quando alguém fala sobre os impactos ambientais de uma obra, é para tentar reduzi-los e não é necessariamente para acabar com o projeto, mas é para fazer com que o projeto inclua um desenvolvimento ambiental mais sério. Só isso. Então, tenham mais qualidade na educação ambiental de vocês, e isso passa necessariamente por seguir canais que trabalham de forma séria com a pauta ambiental. Por exemplo, como o Terra Negra, por exemplo, como nosso querido amigo Hugo Fernandes, professor de Biologia, Hugo Fernandes Bio, que faz no Instagram, por exemplo, como o trabalho que o Pirula sempre faz em relação a essas pautas ambientais, o Slow está fazendo bastante também, enfim, a comunidade científica em geral. E por isso a gente está sofrendo bastante ataques, não sei se é de robôs, né, possivelmente de robôs, por causa dessa nossa defesa, mas a gente não vai parar de encampá-la não, de jeito nenhum, tá bom? Esse foi o nosso cafezinho de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, vou deixar à disposição de vocês também, como sempre a gente faz, 2 vídeos, um vídeo aqui em cima, outro vídeo aqui embaixo, que são os vídeos mais recentes e pertinentes a esse tópico que a gente está trabalhando, um vídeo sobre o Pantanal em chamas e outro vídeo sobre as mentiras que o presidente Jair Messias Bolsonaro falou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau.